Olá, meus amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as suas riquíssimas misericórdias e todo o teu perdão e toda a tua bênção esteja sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre os teus planos, a tua família, sobre os teus projetos, sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, na mensagem de hoje nós vamos falar sobre como receber o favor de Deus. Amém? Também no final dessa mensagem nós estaremos orando por você, declarando a vitória sobre a tua vida. Mas mais uma vez eu venho te pedir a tua ajuda, que você venha se associar comigo nessa empreitada, nesse trabalho, nessa obra que é de Deus, não é minha. Se essa obra é de Deus e não é minha, Ele vai te recompensar infinitamente mais do que você possa oferecer, dar a Deus. E como é que você pode nos ajudar? Primeiramente, financeiramente. Você pode dar a sua contribuição, a tua oferta, através dessa conta que está aparecendo agora no seu vídeo. Também você pode depositar também o seu dízimo. Você consagra e deposita na nossa conta, que ele será muito bem aproveitado por nós, fazendo a obra de Deus. Amém? A segunda forma é orando por nós. O nosso ministério é muito combatido, porque nós pregamos aquilo que está na palavra de Deus. E o diabo não gosta disso. Ele levanta pessoas que são inclusive de outras denominações para nos atacar. Mas isso está nas mãos do nosso Deus. E você pode nos cobrir com a tua oração, para que possamos ser fortes, para que possamos continuar na presença do Senhor Jesus. Amém? A terceira forma é você compartilhando esse vídeo, levando essa mensagem aonde eu não posso ir. Você tem os seus amigos, que eu não os conheço, e você pode então abençoá-los com essa mensagem, em nome de Cristo Jesus. E a quarta e última forma de você nos abençoar, nos ajudar, é se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Se inscrevendo lá, você está nos ajudando da seguinte forma: quanto mais inscrito, mais o YouTube divulga os nossos vídeos. Amém? Essas são as formas que você pode se associar, nos ajudar, trabalhando junto comigo nessa obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Fique então com a mensagem de hoje, que é buscando o favor de Deus. Amém. Estamos de volta, meus amados, e nessa mensagem de hoje eu vou falar um pouquinho de como nós podemos alcançar o favor de Deus. Existem várias formas, né? Pelo menos teoricamente, mas Deus nos deixou a forma correta de nós conseguirmos entrar na presença de Deus e conseguir o favor dele a nosso respeito. Amém? Como eu disse, existem formas que o diabo colocou também enganosas, assim como formas humanas, mas que infelizmente não se chega ao favor de Deus. Amém? Eu quero te convidar, você a abrir a sua espada, desembainhar a tua espada. Eu digo que crente não anda desarmado, ele sempre está armado com a espada, que é a palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a tua espada no livro de Mateus, no capítulo de número 21. E nós vamos ler um versículo curtinho, o versículo de número 22 de Mateus 21, que diz a seguinte passagem para nós: e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, em o teu santíssimo nome eu venho clamar a ti, te buscar a tua presença, te pedir, Senhor, que o Senhor a partir desse momento não use, ou melhor, não deixe, não permita que eu venha trazer essa mensagem, mas que o Senhor use o teu servo para que o Espírito Santo traga essa mensagem do teu coração para os nossos corações. Eterno Deus e soberano Pai, que não pregue eu, mas sim o Senhor, através do teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meus amados, em nome de Jesus eu quero que os irmãos prestem atenção nessa mensagem. Ela vai ser curtinha, objetiva, mas com toda certeza será de muito bom grado
e vai fazer aquilo que essa palavra foi determinada para fazer. Ela não tornará para Deus vazia. Eu venho trazer essa mensagem para pessoas que estão sendo enganadas, pessoas que estão dentro das igrejas e estão sendo enganadas dia após dia. A palavra de Deus ela é muito clara. Ele disse que tudo que nós pedimos em nome de Cristo, tem outras passagens que diz que tudo que pedires em meu nome será dado a fim de que o Pai seja glorificado. Tudo que pedires lhes serão dado. Tudo que pedires em meu nome. Então, tem várias formas, várias passagens na Bíblia que Cristo cita essa frase. Mas para os irmãos, os amados, entenderem o tamanho da enganação que o povo está sofrendo, o povo de Deus, como diz a palavra de Deus lá em Joel, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E é esse conhecimento que eu quero passar para os irmãos, compartilhar para os irmãos nessa mensagem. Antigamente, antes de Cristo, né, no judaísmo, porque existe várias religiões, várias seitas, mas nós vamos falar especificamente do povo de Deus, desde o princípio. E da primeira instituição, melhor, da primeira religião que Deus instituiu, que foi o judaísmo, para o seu povo. No judaísmo, quando alguém pecava, ou quando alguém queria agradecer, ou até pedir um favor para Deus, uma intervenção divina na sua vida, ele sacrificava um animal segundo a orientação que os sacerdotes tinham tido de Deus. Se ele queria agradecer a Deus, ação de graças a um determinado animal, uma determinada oferta que se fazia, e assim por diante. Quem eram as pessoas que Deus se levantou para fazer esse sacrifício? Vamos lá. Antes da instituição dos reis, Deus julgava o seu povo através dos juízes. Samuel foi um dos juízes, ou melhor dizendo, Josué foi o segundo juiz instituído por Deus. O primeiro foi Moisés. Depois veio Josué e os que seguiram, até Samuel. Só que quando chegou em Samuel, o povo de Deus se levantou, invejoso pelas outras nações que tinham reis, e pediram um rei para Deus. E a partir daquele momento, então, passou a figurar 3 figuras que reinava para Deus sobre o povo de Israel, a saber, quem era o rei? Né? Os reis, melhor dizendo, os profetas e os sacerdotes. O rei administrava o povo, né, a nação de Israel. O profeta falava de Deus para o povo. E o sacerdote era o responsável de falar do povo para Deus, através das orações e dos sacrifícios. Então havia aqueles rituais que Deus está na Bíblia, você pode procurar, aonde o povo chegava. Naquele tempo havia o tabernáculo, que era dividido em 3 ambientes: o átrio, o santo e o santíssimo. O átrio é onde ficava o povo comum, a multidão, que levava os seus sacrifícios para o sacerdote imolar a Deus. E os sacerdotes ficavam então no santo. E no santíssimo ficava então a arca do concerto, onde estava colocado as tábuas dos mandamentos, e aonde ficava a presença de Deus. Nesse ambiente se entrava apenas o sumo sacerdote, após fazer uma série de purificações. Ele não poderia entrar em pecado na presença de Deus, e mesmo assim com uma corda amarrada na cintura. Por quê? Porque se ele estivesse em pecado, ele morria instantaneamente. E quem fosse buscá-lo lá, o corpo daquele sacerdote morto, morreria também. Então eles puxavam a corda com o corpo, se por acaso o sacerdote estivesse morto. Amém?
Então o povo, quando queria receber algo de Deus, um favor de Deus, levava o seu sacrifício e através do sacerdote que fazia o seu sacrifício, Deus respondia ou para o sacerdote ou para o profeta e até mesmo para a pessoa. Como foi o caso de Salomão, que sacrificou e Deus em sonho perguntou para ele o que queria. Era assim que as coisas funcionavam. Só que, através do tempo, aí nós vamos para o tempo de Cristo, os fariseus e os saduceus acrescentaram a esse culto alguns rituais que não eram dados por Deus. Alguns rituais que hoje, e aí é onde nós vamos entrar, alguns rituais e algumas crenças que eles pegaram de outras religiões, de outros povos, e contaminaram o judaísmo. Foi por isso que Cristo falou, para nós nos acautelarmos do fermento dos fariseus. E hoje, pastor, como é que deveria ou deve ser feito esse pedido para se alcançar o favor de Deus? Do jeito que a palavra de Deus nos diz, pedindo em oração, crendo em nome de Cristo. E como é que isso foi transformado? Como é que o Senhor tem base bíblica para dizer tal coisa? Primeiro, porque o próprio Cristo disse. Mas quando Cristo expirou na cruz do Calvário, alguns dias, alguns meses após essa afirmação, algumas coisas muito importantes aconteceram naquele momento. Primeiro, houve uma escuridão total. Cristo morreu por volta das 3 horas da tarde, a hora 9ª da vigília. E naquele momento que Cristo morreu, houve uma grande escuridão, um grande estrondo e um tremor de terra. E naquele tremor de terra, algumas sepulturas se abriram. E quem estava dentro dela morto foram ressuscitados. Mas o que nos interessa nesse momento foi algo que aconteceu também, além dessas coisas. O véu que separava o santo do santíssimo foi rasgado de cima a baixo. Naquele momento, o que isso significa, pastor? Significa que naquele momento não haveria mais separação de quem era santo e do que era santíssimo. Quando Deus destruiu, acabou com essa separação, Ele quis dizer que todo aquele que era santo, não só mais o sumo sacerdote, poderia entrar na sua presença, em oração, em petições, em clamor. Naquele momento, qualquer um que fosse santo, e não só mais o sumo sacerdote, poderia então entrar na presença de Deus. O que isso significa na prática? Significa que, a partir daquele momento, você não precisaria mais de alguém interceder a teu favor junto ao rei, junto a Deus. Porque o único intercessor nomeado pelo próprio Deus para fazer tal coisa era o Senhor Jesus. Você não precisaria mais da figura do sacerdote ou do sumo sacerdote para intermediar a tua oração. Você não precisaria mais sacrificar, trazer a sua oferta, como muitos dizem, oferta de sacrifício. Eu procurei na Bíblia onde existe isso e até o momento eu não encontrei. Oferta de sacrifício. Muitas igrejas estão usando esse artifício enganoso para tirar de você até o último centavo. Eu vi agora esses dias a chamada, uma propaganda de uma determinada igreja, onde apresentou um palhaço do lado dele, todo vestido de sacerdote, parecendo Robocop, dizendo ser o sumo sacerdote daquela igreja. Mas espera aí, Deus não tirou o poder do sumo sacerdote e passou para todos aqueles que se fizerem santo através do sangue do Cordeiro? Então por que eu preciso de um sacerdote interceder a meu favor? Isso está contra o Evangelho.
contra a palavra de Deus. Cristo se sacrificou na cruz do Calvário para que você não precisasse mais da figura do sacerdote. Para que você não precisasse mais depender de homens para chegar à presença de Deus. E aí vem uma outra enganação, uma outra trapaça, uma outra mentira, de que você precisa sacrificar o seu tudo na fogueira de Israel para que Deus venha te responder. É mentira, meus irmãos. É mentira, está aqui eu acabei de ler. Tudo o que pedires, o que você precisa para que Deus te responda. Primeiro, ser santo. E você é santificado quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segundo, orar em nome de Jesus. E terceiro, crendo. São essas três condições, essas três coisas que você tem que ter ou fazer para que Deus te responda. Você não precisa mais sacrificar o seu tudo ou o seu nada. Isso é mentira do diabo para tirar até o seu último centavo. O que você tem que fazer na tua igreja, isso está dentro da Bíblia, é devolver o teu dízimo e devolver a tua oferta alçada. E mais nada. Se Deus tocou no teu coração para fazer uma determinada oferta para uma determinada instituição, amém, glória a Deus. Mas essa conversa que você tem que sacrificar o seu tudo é contra o Evangelho. Não tem como você crer no Evangelho e nessas mentiras. Esse negócio de sacrificar o seu tudo é coisa de fariseu, de saduceu. É mentira. Vi um tempo atrás uma outra igreja falando dos rituais do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, que você tem naqueles dias, começar a doar e a fazer doações. Meu irmão, você tem que fazer caridade o ano inteiro, todos os dias da sua vida. É o amor ao próximo que Cristo prega. Esse negócio de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, dia do perdão, isso aí é coisa que os fariseus e os saduceus incorporaram ao judaísmo. Se para o judaísmo isso já não era correto, é mentira, imagine agora para quem é cristão. Ou você faz os rituais iguais os judeus faziam, você passa então a ser um judeu, esperando eternamente algo que já veio, que eles não aceitaram, que é o Senhor Jesus, ou você é cristão. E sendo cristão, você só precisa de uma única coisa, ou melhor, dessas três coisinhas para você ter o favor de Deus na sua vida. Orar, crendo, ser santo e em nome de Cristo Jesus. Mais nada. O resto que passar disso, como diz a palavra de Deus, é do maligno. É enganação. Você não precisa sacrificar mais. Porque Cristo fez o seu sacrifício, que é universal, total e suficiente por todos nós. Mas mais do que isso, Ele diz na tua palavra, tudo que pedires em meu nome. Ele falava isso para os seus discípulos, para os seus santos. Tudo que pedires em meu nome lhe será dado a fim de que o Pai seja glorificado. Ou tudo que pedires crendo recebereis. Que nós acabamos de ler em Mateus 21, 22. Não há necessidade de você queimar o seu tudo na fogueira de Israel. De você dar o seu tudo não sei para quê. De você dar o seu carro zero. Isso é barganha com Deus. E quem está te respondendo no lugar de Deus, porque Deus não faz barganha, é o diabo. O diabo também cura, também dá, ou permite que você receba alguma coisa. Em nome de Cristo Jesus, abra os teus olhos. Não creia nessas mentiras, porque elas não vêm de Deus. Deus não é Deus de mentira. Você quer receber o favor de Deus? Largue essas pataquadas mentirosas que esses filhos do diabo vêm mentindo para você. Você não precisa fazer nenhum ritual, nenhum sacrifício, porque ele já foi abolido na cruz do Calvário. Todo sacrifício que deveria ser feito já foi feito naquele momento. Presta atenção na palavra de Deus, no que o próprio Cristo disse. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, eu comparei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesse caso, a rocha é a palavra de Deus. Edifique a tua vida no que Cristo disse, na palavra de Deus. Todo aquele que em meu nome pedir alguma coisa, lhe será dado.
Ele não disse todo aquele que sacrificar na fogueira de Israel, ou que fizer o ritual do Yom Kippur, do Rosh Hashanah. Não existe isso. Ele não disse isso, ele disse todo aquele que pedires. Então não há necessidade de você fazer nenhum sacrifício para receber o favor de Deus. O que pode estar acontecendo na tua vida é que talvez você ou está em pecado, não se santificou, aí Deus não vai responder mesmo, ou porque ainda não chegou o momento de você receber a sua bênção, ou por algum outro motivo que eu desconheço. Mas com certeza não é porque você não sacrificou na fogueira de Israel, ou nesse ritual do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, e outras pataquadas que nem no judaísmo antigo era aceito. Eu procurei e não encontrei nada que menciona sobre essas coisas, sobre a fogueira ou sobre o dia do Yom Kippur. Isso aí é uma tradição que os judeus tinham. Para você ter uma ideia, Cristo, quando foi ressuscitar Lázaro, ele esperou 4 dias, porque havia uma tradição dos fariseus de que o espírito ficava até o 3º dia junto ao corpo. Então Cristo, para quebrar essa tradição que não tem embasamento bíblico, ele esperou 4 dias para fazer o milagre de ressuscitar Lázaro. Naquele tempo, Cristo já combatia o farisismo. Naquele tempo, ele já dizia que aquilo era errado. E agora que nós somos cristãos, continuaremos no erro? Sacrificando, jogando o seu rico dinheiro, ou melhor, o seu suado dinheiro fora, nas mãos de picaretas, ladrões, mentirosos, pilantras, para que eles se enriqueçam e você fique cada dia mais pobre, porque Deus não vai te responder. O diabo até usa um ou outro, isso é uma estratégia de marketing, eles colocam lá na frente as pessoas, no meio de 1000 pessoas, 3 ou 4 vai dar certo, eles pegam aquelas 3 ou 4, dá a impressão de que todo mundo foi abençoado naquela fantasia. É o nome que eu posso dar, uma fantasia. Meus amados, abram os olhos, faça aquilo que está na Bíblia. Perca um tempinho e comece a estudar a palavra de Deus. Não seja como o povo de Deus que é citado em Joel, que foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tenha conhecimento, tenha a palavra, tenha a espada que te protege, o escudo da sabedoria, que é a palavra de Deus, que é a tua fé. Tenha a tua fé firmada na palavra de Deus. Seja como eu, um fundamentalista bíblico, ao invés de ficar escutando lorota dos outros. Vamos orar. Eu te convido a unir a tua fé com a minha e clamar ao nosso Deus. O único sacrifício que é suave e agradável a Deus são as tuas orações e a tua adoração. É assim que está escrito na palavra de Deus. Feche teus olhos e abre o teu coração. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus. Em o nome de Cristo Jesus, eu venho mais uma vez clamar pelo teu povo, buscando a tua face, derramando do teu poder sobre essa vida, em nome de Cristo Jesus. Pai, põe o teu poder em ação sobre essa vida, cura, liberta, transforma, salva, meu Pai. Faz o teu mover do Espírito. Eu coloco também na tua presença o nosso país. E te peço que em nome de Cristo Jesus, o Senhor venha colocar nos lugares principais da administração desse país, pessoas tementes a Ti, tanto no judiciário, como no legislativo, como também no executivo e em todo cargo de superior, de importância, em nome de Cristo Jesus. E quem crê nessa oração, diga amém e graças a Deus. Meus amados, eu me despeço de vocês, agradecendo por essa oportunidade e dizendo para você, continue nos ajudando. Continue buscando trazer para nós as tuas bênçãos. Como? Como eu disse, financeiramente, depositando na nossa conta, ou orando por nós, ou compartilhando esse vídeo, ou até mesmo se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.